Em sua pior atuação no Campeonato Brasileiro de 2025, o Sport perde mais uma vez. Dessa vez dentro da Ilha do Retiro, diante de um adversário que foi distante de ter tido uma atuação brilhante. O Bragantino teve um jogo nota 6 e, apesar disso, foi o suficiente para conquistar os 3 pontos em Recife. Um jogo que foi muito marcado pelo fator torcida Pepa. Parece que a paciência do torcedor do Sport chegou ao limite com o treinador. Mas um jogo muito marcado por um Sport totalmente desorganizado. E eu vou trazer um ponto da minha avaliação quanto a isso. Assim, é óbvio, um retrato de um Sport que sofreu com desfalques importantes em todos os setores de campo. Não tinha um lateral esquerdo, não tinha um centroavante, não contou com o Sérgio Oliveira. E isso, claro, gerou um impacto para o desempenho e principalmente a nível de organização do Sport, principalmente avaliando os primeiros 45 minutos de jogo. Quero que você fique à vontade para deixar um pouco da sua participação aqui nos comentários, para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Falando sobre um primeiro tempo de uma forma bem geral, 1-0 ficou barato, tá? Pelo que o Bragantino conseguiu produzir, pelo que o Bragantino conseguiu entregar e principalmente, sobretudo, pelo que o Sport não conseguiu desenvolver. Um esporte muito mal na fase de criação e um esporte principalmente defensivamente sofrendo demais. O Hereda não conseguia desenvolver muita coisa adaptado à esquerda e o Matheus Alexandre, lateral direito de origem, não conseguiu desempenhar o mínimo. Mais uma vez uma atuação ruim do Matheus Alexandre. E aí o Bragantino consegue 1-0 por muito, mas muito pouco, não faz um segundo gol ainda no primeiro tempo. E assim, apesar dos desfalques, vamos lá trazendo os pontos de observação importantes sobre um lado. Foi um esporte que, tudo bem, não contou com o Sérgio Oliveira, teve o Lene Lobato como um centroavante em que ele não é, e os laterais adaptados, na verdade o Hereda adaptado e o Matheus Alexandre mal, mas assim, dava para ter feito um pouco mais. O Lucas Lima estava jogando em teoria numa região onde ele se sentia mais confortável em campo. O meio de campo, apesar de ter uma baixa muito importante como a do Sérgio Oliveira, poderia ter produzido e gerado um pouco mais de poder de criação, de poder de contenção de posse, de proteger mais a defesa do Sport, o meio de campo com o Duqueiroz. Então poderia ter protegido um pouco mais a linha defensiva. Tinha Lene Lobato e Barleta como válvulas de escape para contra-ataques. E assim, o primeiro tempo foi de um Sport que aparentava ter muito medo de definir. Foi um ponto de contestação que ocorreu durante toda a transmissão. O Sport não finaliza. E chegando até em alguns momentos sem condição de finalizar. Primeiro tempo, entendo que ficou barato 1-0 para o que o Sport não conseguiu desempenhar e para o tamanho da desorganização do Sport em campo. E o segundo tempo, por uma ideia de um Bragantino que se fecha um pouco mais, que recua um pouco mais e o Sport se lançando à frente, teve um Sport que até conseguiu colocar a bola na trave, mas assim, o fator desorganização do Sport foi fundamental para não conseguir balançar a rede. Assim. O fator também de não ter tido um 9 em campo, assim, também pesa, os desfalques do Sport pesaram demais. Por isso que aí vai um ponto da minha avaliação sobre o Pepa. Vai demitir o treinador depois de um jogo como esse? É claro, o torcedor não queria que ele começasse o Campeonato Brasileiro. A realidade é essa. Diante de um pernambucano ruim, diante de uma Copa do Nordeste em que o Sport oscilou demais, ficou distante de convencer em muitas ocasiões. Então o torcedor do Sport já não queria o treinador no início do campeonato. E aí chega ao quarto jogo, em um confronto contra um Bragantino jogando na ilha, o torcedor, o mais lúcido, ele vai avaliar. Não tinha o Sérgio Oliveira, não tinha o Pablo, não tinha o Paciência, não tinha um lateral esquerdo. Mas assim, no final das contas, a carga que o Pepa vem carregando de erros em determinadas escolhas, de giro e trocas de peças em determinados pontos em que não agradou a torcida, do próprio campeonato pernambucano, que apesar de ter saído com o título, perdeu em clássicos na primeira fase. Então é uma carga pesada que o Pepa vem carregando, de críticas. Não estou falando que o treinador está sofrendo além do que deve, estou falando que é uma carga de críticas que vem sendo pesada desde semanas antes do início do Campeonato Brasileiro. Agora, o jogo de hoje, eu entendo que se vai demitir,
demite antes de um jogo como esse. Vai demitir avaliando também esse jogo? Eu não entendo. Não entenderia, por exemplo, se a direção do esporte demitisse o Pepa agora. Não. Acho que o jogo de hoje foi um esporte que sofreu demais com desfalques em todos os setores. Você, torcedor, pode discordar. Você que também acompanha o esporte de outra forma pode discordar. Não sou o dono da razão, mas entendo que foi um esporte que sofreu muito por conta das baixas importantes que teve. Apesar de ser um esporte com um alto investimento, sim, mas é um esporte que, a nível de elenco, talvez algumas escolhas não foram feitas como ideais. Assim, as laterais do esporte sofrem, principalmente as laterais sofrem. Né? Tem aí um Hereda como um destaque, é um ponto de alerta ter o Hereda como um destaque. Tem o Matheus Alexandre sofrível e não é de hoje. Lateral esquerda, por mais que não tenham tantas contestações, principalmente sobre o nome do Igor Cariús, mas eu entendo que é um lateral que talvez para a primeira divisão já não esteja mais desempenhando a esse nível. Enfim, minha avaliação para o jogo é: primeiro tempo do Sport foi o pior do Campeonato Brasileiro. Poderia ter saído com 2-0 o Bragantino, que não teve uma atuação das melhores, tá? O Bragantino teve uma atuação ali nota 6 e foi o suficiente para o resultado. Segundo tempo o Sport ficou próximo de empatar, a realidade é essa, mas muito a partir de um Bragantino que se acomodou ou que teve uma ideia ou uma atuação abaixo também. Né? Não foi um jogo dos melhores. Deixa um pouco da sua avaliação, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também em grupos de amigos e torcedores. Tem muitos vídeos aqui sobre o Campeonato Brasileiro, não só a primeira divisão, mas as divisões de acesso também. Até a próxima.